Como estão todos hoje? Here, teacher Cláudia Borges, professora Cláudia Borges. Vamos conferir os nossos conteúdos de hoje. Essa é a aula 14, revisão. Então fiquem bastante atentos e vamos começar a nossa review. E vamos começar com a Reading Comprehension, compreensão de texto. Então, olha só, vamos lembrar para que serve essa compreensão de texto mesmo? Então, através do uso das estratégias de leitura, nós podemos obter as seguintes informações a respeito de um texto. Ou seja, vamos falar das estratégias que nós podemos utilizar para fazer a leitura de um texto com mais efetividade. Por meio da estratégia de leitura skimming, podemos identificar o quê? Rapidamente o tema geral. É para isso que ela serve, tá? Para identificar o tema, o assunto de um texto. O que mais? Informações específicas. Quem vai nos ajudar? Por meio da estratégia de leitura scanning, podemos localizar dados pontuais específicos, como, por exemplo, nomes, datas, dentre outros. Então, a informação específica é o scanning que você usa. O que mais nós podemos ter, não é, como ajudantes? Significado das palavras. Quem vai nos ajudar aqui? Então, é possível por meio do reconhecimento de palavras cognatas ou cognates, como, por exemplo, emotion, que é a tradução em português, emoção. E também identificação de false friends ou false cognates, como, por exemplo, a palavra parent. Não significa, tá, aquela palavra que você achar que é, não é? Tá? Então, parent, pai ou mãe, ok? Vamos ver aqui. Então, podemos identificar ao perceber se o texto quer informar, convencer ou alertar. Isso também podemos identificar. O que mais? Organização das ideias. Reconhecendo o uso das linking words, como, por exemplo, a palavra because, para causa, so, para consequência, but, contraste. Temos mais clareza quanto à organização e apresentação das ideias do texto. Então, todas essas são estratégias de leitura e vamos ver cada uma delas. Então, a primeira delas, estamos falando do skimming. É uma leitura rápida para obter a ideia principal de um texto. Usamos ao passar os olhos rapidamente pelo texto para obter uma ideia geral do assunto. É uma leitura superficial do texto. Não me preocupo com detalhes, ok? Porque eu quero só saber qual é o assunto. E por falar em assunto, vamos aqui fazer a leitura desse texto para identificar o assunto dele. Olha só, aqui ao meu lado já está o título, ó. The Impact of Digital Technology on Education. According to recent studies, digital technology has changed education in many ways. For example, students can access information quickly using the internet. However, technology can also be distracting. In comparison to traditional classes, digital learning offers more flexibility. Overall, technology is an important tool in modern education. Vamos agora às perguntas. Então, qual é o assunto do texto? Temos algumas opções aqui, ó. Uso da internet para acesso rápido à informação, as vantagens e desvantagens da tecnologia no aprendizado, o impacto das tecnologias digitais na educação, ou a importância da tecnologia na educação moderna? Vamos ver aqui a resposta. O impacto. O que me ajudou a encontrar esta informação e essa resposta? Olha só. O título, ele já está bem claro ali, dando, né? Mostrando para vocês aqui que ele veio. Ó. The Impact, o impacto of digital technology on education. Da tecnologia da digital na educação. É praticamente todas as palavras cognatas. E já está lá no título, ok? Vamos ver mais uma. Outra estratégia, scanning, que é uma técnica de leitura em que o leitor obtém informações do texto sem precisar ler palavra por palavra. É uma rápida visualização do texto em busca de informações específicas. Bom, vamos ver aqui comigo, né, mais um pequeno texto para a gente identificar a informação. O título é Social Media, Benefits and Challenges. Social media is very popular today. The author aims to show both positive and negative aspects. For example, people can communicate easily. On the other hand, excessive use can affect mental health.
This suggests that balance is necessary. In conclusion, social media is useful, but it must be used carefully. Vamos à nossa pergunta. A conclusão do texto sobre mídia social é que ela vamos ver a nossa resposta. Aqui está dizendo que é útil. Onde que eu fui pegar essa informação? Olha só. Lá na última frase, que já tem uma linking word, que é in conclusion. Para concluir, social media is useful, é útil, but it must be used carefully, ok? Então, as informações que você pode obter através da estratégia de leitura são mais fáceis ainda, certo? Quando você utiliza da forma correta. Vamos ver mais uma outra estratégia. A próxima agora é cognate words, que são palavras que são escritas de forma semelhante à nossa língua e possuem o mesmo significado. Olha só as nossas palavras. Different, emotion, garage, human, material. Super parecidas, né? Diferente, emoção, garagem, humano, material. Então, quando a gente bate o olho, realmente elas são aquilo que a gente imagina, né? O significado delas, porque elas são muito parecidas mesmo. Vamos continuar um pouquinho mais agora, vendo outras palavras. Bem, agora a gente vai ver um pouquinho mais, né, das false cognates, ok? Essas que estão aqui ao meu lado são as false friends ou false cognates, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui comigo, né, no que são as false cognates. Vamos dar uma olhada aqui. Bem, antes da gente ver, né, a definição das false cognates, vamos aproveitar vendo aqui a nossa lista, não é delas. Então, você tem assist, que é dar assistência, battery, é pilha, costume, fantasia, data, dados, fabric, tecido, journal, diário, mascara, rímel, parent, pai ou mãe, push, empurrar, sensible, sensato. Então, como eu falei, esses aqui são exemplos de false cognates. Então, só para a gente adiantar, né, a definição das false cognates, as palavras que são false cognates são palavras muito parecidas com a língua inglesa, certo? Elas são bem parecidas, olha só. São semelhantes, ok? São muito parecidas à nossa língua. Porém, olha só aqui essa parte aqui, ó. Elas possuem um significado diferente, como a gente acabou de ver naquela lista. Ela parece, mas não é, ok? Então, fiquem atentos com esse tipo de palavras, right? E agora nós vamos para a nossa linking words. Linking words são o quê? São conectivos ou conjunções, conjunctions, que servem para conectar ideias, unindo termos ou mesmo orações. Essas palavras expressam ideias de quê? Continuação, conclusão, adição, oposição, comparação e explicação. Vamos ver a primeira delas aqui comigo. Então, a primeira que nós temos aqui são as adversativas. Qual é a ideia delas? Ideias opostas ou de contraste. Olha o nosso exemplo aqui. Technology is a useful servant, but a dangerous master. But significa mais. Então, a tecnologia é útil, né? Um servo útil, mas é um chefe, né? Muito perigoso, dangerous, certo? Ideias de contraste. Ela é positiva por um lado, mas negativa pelo outro. Então, deu contraste, você vai usar as linking words que são adversativas. Temos outros exemplos delas, vamos ver aqui, ó, que são however, que é entretanto, e despite, apesar de, ok? Então, essa imagem aí, essa frase também é do Christian Lange, que é um historiador, professor, que ganhou o Nobel da Paz em 1921. Continuando, vamos ver outra linking word, que é a conjunção consecutiva ou conclusiva. Para que serve? Terminar frases, fazer conclusões, indicar consequência. Uma das mais usadas é essa daqui, ó, que é a palavra so, que significa então, por isso. Vamos ver uma frase com ela. Uma frase usada com ela, né, é uma citação da Jeanne Rometty, também é da área de tecnologia. Some people call this artificial intelligence, but the reality is this technology will enhance us. So, instead of artificial intelligence, I think we'll augment our intelligence. Então, ela acha, né, que a inteligência artificial vai nos ajudar a aumentar e melhorar a nossa própria inteligência.
Então, temos outras palavras com essa mesma ideia, que é therefore, portanto, consequently, consequentemente, e then, então. Temos outras linking words agora de adição. Uma das mais usadas é and, que significa e. Outras também que são muito usadas, que é also, além de, e também, e furthermore, que significa além disso, ademais, ok? E aí tem um exemplo de uma frase com also. Now you can also cycle through. Você também pode entrar com essa bicicleta lá no McDonald's ou naqueles outros fast foods. Outro exemplo de linking word agora é conjunção explicativa, que são usadas para dar explicação a algo, dar razão a, certo? Explicar. Quer explicar, você usa o because, que significa por quê. E aí, nosso exemplo, você tem all because you matter. Tudo porque você importa, ou seja, você é importante. Um outro exemplo com because é essa citação aí, né? Da Shuri, lá do filme Black Panther. Just because something works doesn't mean it can be improved, ok? Então, somente porque algo funciona, né? Funciona bem, não quer dizer que não possa ser melhorado. Então, se você tem algo que pode ser melhorado, né? É possível, certo? Então, ela está dizendo aí e usando o because. E agora nós vamos para o nosso próximo tópico, que é o simple present. Presente simples, que é um tempo verbal utilizado para indicar ações habituais que ocorrem no presente. A gente utiliza para expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Vamos revisar agora alguns verbos, né, do nosso dia a dia em inglês. Então, nós temos aí o take, que é o verbo tomar ou levar, take. Study, que é o verbo estudar. Watch, que é o verbo assistir, tá assistindo televisão ali, não é? Watch. Próximo é listen, escutar, listen. Temos o verbo sleep, que é o verbo dormir, sleep. O verbo comer também, né, muito usado, que é o eat, eat. Temos ainda drink, é o verbo beber. Próximo, wake up, que é o verbo acordar. E vamos continuar ainda com simple present. Então, olha só, o simple present, a gente vai utilizar ele da seguinte forma, com esses pronomes aqui, ó. Então, com os pronomes I, you, we, they, não é? Ele vai ser conjugado na forma do infinitivo, mas sem o to. Então, é o verbo na forma normal dele. Drink, study, ok? I drink, you drink, they drink. We study, they study, you study, certo? Então, vamos aqui comigo fazer uma frase com este verbo. Então, aqui, ó, na nossa frase, nós temos o watch e o drink, não é? Vamos aqui comigo fazer a frase, para vocês observarem, né? Essa frase, utilizando as pessoas da terceira pessoa do plural, né? They watched me. Então, aqui, eu estou usando só o verbo normal, certo? Sem alteração nenhuma, ok? A mesma coisa com drink. Vou colocar aqui as pessoas, né? People drink. People drink water every day. As pessoas tomam água todos os dias, que é muito importante, na verdade, né? E aqui o meu verbo drink, que é o verbo beber ou tomar, certo? Então, vocês viram aí a conjugação dos verbos, né? Sem nenhuma alteração, como eles são no geral. Agora, vamos observar essa conjugação dos verbos na terceira pessoa do singular. Acompanhem comigo. Temos algumas regras. Vemos a primeira, que é essa daí, ó. Regra geral. O verbo termina em S. Então, tá ali, ó. He, she, it wants. He, she, it needs. Outra regra é: os verbos terminados em Y, trocamos o Y por IS. Por exemplo, fly fica flies e cry fica cries.
E a próxima regra é a exceção, olha, quando houver uma vogal antes do Y, aí você vai usar a regra geral, tá? Só colocar o S no final. Play, plays, pray, prays. Próxima regra é quando os verbos terminam SS, SH, X e CH. Olha só ali os verbos conjugados já, não é? Que terminam com essa finalização. He passes, she catches, he fixes, it pushes. Vamos ver um exemplo aqui junto comigo. Então, agora vamos fazer as frases, não é? Na terceira pessoa do singular, tá? He, she, it. Então, tem que fazer a mudança nos verbos, ok? Então, vou colocar aqui the girl, e o rapaz, né? The boy, the man, o homem. Aqui é study. Terminou Y, qual a regra que eu vou aplicar? Do IS, ok? The girl studies. E aqui essa aqui, ó, termina com SH. Qual é a regra que eu vou aplicar? Isso mesmo. Quem falou S, acertou. The man washes the car. And the girl studies. E a garota estuda, ok? Estamos fazendo aí a frase na terceira pessoa do singular, certo? Continuando um pouquinho mais, agora vamos ver a nossa frase na forma afirmativa, como a gente está acompanhando aqui. Então, só lembrando, quais são os elementos que eu preciso para fazer na afirmativa? Sujeito, verbo e o complemento. Então, por exemplo, aqui na minha frase, ó, da terceira pessoa, a Bia eats tapioca with Tucumã. Mas na terceira pessoa do plural, olha como fica. They eat feijoada on Fridays. Mas todos os elementos estão aí, certo? Vamos ver mais uma frase aqui para a gente fazer juntos. Então, o garotinho está dormindo, né? Olha só que fofinho. Vamos escrever aqui, né? Ele dorme cedo, por exemplo, que é o verbo sleep. Como é a terceira pessoa, o que eu preciso fazer aqui, people? Eu vou acrescentar o S ao verbo, ok? Simples, simples. Mas eu estou com todos os meus elementos aí, ó. O sujeito, o verbo principal e o complemento, ok? Continuando um pouquinho mais, vamos ver mais um pouquinho do negativo, né? Agora no simple present. Olha só, para a gente formar uma frase na forma negativa, eu preciso desses meus ajudantes, que a gente chama de verbos auxiliares. Quais são eles? Que é o don't e o doesn't, que é a mesma coisa que isso aqui, ó, que é o do not e o does not, ok? Então, a ordem é essa, ó, sujeito, aqui é a Bia, they, o don't ou doesn't, dependendo do sujeito, eu vou usar o don't ou doesn't. Depois o verbo, que aqui no caso é o eat, e o complemento. Eat tapioca with Tucumã, eat feijoada on Fridays, ok? Então, esses são os meus elementos que eu vou utilizar. Vamos exercitar um pouquinho aqui comigo, né? Forma negativa dessas frases. The bird. The bird and the girl. A garota. E aí, eu quero dizer que eles não fazem alguma coisa. Eu vou usar quem aqui? O doesn't. Porque todas essas pessoas aqui da terceira pessoa. The bird doesn't fly and the girl doesn't listen to music, ok? Eu usei o doesn't por quê? Porque os meus sujeitos são da terceira pessoa do singular. Ele ou ela para o objeto e a garota, né, que é ela, da terceira pessoa do singular. Vamos ver agora comigo a forma interrogativa. O que eu preciso fazer na interrogativa? Eu preciso do meu auxiliar do ou das, em seguida o sujeito, depois o verbo e o complemento. Vamos ver as nossas perguntas aqui comigo. Então, olha só. Aquelas mesmas frases que a gente viu anteriormente, na forma interrogativa, fica assim, ó. Does Bia eat tapioca with Tucumã? A Bia come? E aqui, do they eat feijoada on Fridays? Certo? Então, a diferença desses auxiliares é o seguinte, ó. O do eu vou usar só com esses pronomes aqui, I, you e they. E o does eu vou utilizar somente com os pronomes da terceira pessoa do singular, que é he, she, it. Ok? E para a gente finalizar, vamos só ver aqui as possibilidades de resposta, não é?
quando a gente fizer perguntas em inglês aí, no Simple Present. Eu posso usar sim ou não a minha resposta. Por exemplo, do engineers fix cars? Engenheiros consertam carros? Yes, they do. No, they don't. Does Heitor play soccer? O Heitor joga futebol? Yes, he does. No, he doesn't. Ok? Então, eu tenho possibilidade de responder, mas respostas curtas, ok? Então, eu espero que vocês tenham acompanhado bem a nossa revisão.